Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e chegou a hora de ler para você o comentário semanal que é publicado em 38 jornais, como este aqui. E hoje eu leio para vocês com comentários nas entrelinhas. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então vamos à leitura com observações nas entrelinhas. O título se baseia num dito popular. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Então o título é Pau que bate em Chico. Dois grandes jornais amanheceram domingo com editoriais condenando a censura que o judiciário fez sobre reportagem de Zero Hora, que é de Porto Alegre, com o escandaloso contra-cheque de uma desembargadora de 662 mil num único mês. Tem gente que me diz que isso até que não é muito, que tem gente levando 1 milhão, né? Que vai juntando vantagens aí num mês lá paga. Mas o que está em jogo aqui é a censura. O jornal e a jornalista foram condenados pelo próprio tribunal. Fica parecendo em causa própria, né? Que feio. O próprio tribunal a que pertence à desembargadora a uma indenização, por coincidência, de 600 mil. Praticamente o valor do contra-cheque da desembargadora. Aí a gente lembra os exemplos do Supremo, que condenou o 22 de Bolsonaro a 22 milhões de multa. Né? O teto no serviço público é de pouco mais de 46 mil. Ou seja, fica muito longe. 46 mil seria o máximo, o teto. Por que a Constituição estabeleceu esse teto? Em respeito aos pagadores de impostos. E em respeito ao um certo equilíbrio no serviço público. Não pode haver um gari que ganhe 3 mil e alguém que ganhe 600 mil. Né? A Constituição diz que a administração pública exige legalidade, moralidade, publicidade. Alguns lá do artigo 37 da Constituição. Publicidade significa transparência, que tudo tem que ser público. Ficou parecendo uma vindita, uma vingança, um aviso de não se meter com o judiciário. Olha, por divulgar de uma desembargadora, os outros desembargadores, opa, daqui a pouco divulga o meu, então já vamos multar para não divulgar mais nada. Aliás, o Supremo também faz isso, então nós vamos fazer. Pareceu isso. É um reflexo de reações do Supremo. O Estadão, que foi um dos jornais do fim de semana, intitulou o editorial de Uma Casta Acima da Lei e concluiu ponderando que um poder sem limites se torna tirania. A Folha de São Paulo, no título, chamou de Censura do Judiciário e concluiu que ela serve para intimidar veículos de comunicação e seus profissionais. Estão descobrindo que a intimidação às redes sociais também pega os veículos de comunicação, né? É isso, esse é o ponto. O pau que bate em Chico, bate também em Francisco. Intimida as redes sociais e os jornais ficaram calados. A mídia convencional ficou calada. Agora está descobrindo que
permitindo o arbítrio, não tendo criticado o arbítrio, não tendo reagido contra a censura cresceu e se assenhoreou dos fatos a despeito da Constituição. Há várias formas de tentar fazer censura e dizer que não é censura. Fácil. Bom, reações bem tardias contra algo que se repete nos últimos 6 anos. Foi começar o governo Bolsonaro e começou. 2019, lá com o inquérito do fim do mundo, que não teve promotor para propor. O Supremo propôs a criação do inquérito para se defender. Ele era a vítima, e é a vítima, que não pode ser o juiz, né? Nem o investigador, nem o promotor, nem a acusação, nem o executor. Tudo tão óbvio, tão claro. E a gente ouve o silêncio da mídia convencional. Quando o judiciário bloqueou as contas nas redes e nos bancos e até cassou passaportes de jornalistas que atuam no mundo digital, não lembro de ter havido editoriais condenando a censura, a intimidação e a justiça em causa própria como represália por críticas. Como é verdadeiro o que disse o ministro Alexandre de Moraes anos atrás. Quem não quiser ser satirizado, criticado, que não ingresse na vida pública. Porque aí estão sujeitos à publicidade e ao artigo 220 da Constituição, que diz que nenhuma lei conterá restrição, empecilho para a livre informação em qualquer meio, e que é vedado todo e qualquer tipo de censura política, artística, intelectual. Bom, assim como o editorial do Estadão afirmou ser constrangedor ter que repetir o óbvio, que não há democracia sem imprensa livre, aí eu escrevi: sinto-me acassiano, como se eu fosse o conselheiro Acácio do Eça de Queiroz, né, que só dizia obviedades. Sinto-me acassiano em ter que repetir o que está na Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Chega a cansar, né? No entanto, estamos em tempo de avanço de uma ideologia que não tem constrangimento em citar a China como modelo de regulação da voz digital do povo. E também incitar, né? Pedindo que a China mande lá um agente de confiança para conversar com as autoridades aqui como fazer, porque a China sabe como fazer. Não tem nenhuma plataforma conhecida funcionando lá. O Google nem entra nos telefones fabricados na China. E quem entra em rede social de lá ainda é totalmente identificável. Inclusive com endereço. Bom, o governo que quer inventar censura já tem um texto de projeto para inserir censura prévia no Marco Civil da Internet, artigo 19 do Marco Civil, que foi sancionado por Dilma Rousseff em 2015, depois de muita discussão no Congresso, em audiências públicas, ouvindo todo mundo envolvido, inclusive as plataformas. O primeiro passo da censura já foi dado lá atrás, quando a revista Cruzoé foi impedida de circular com capa sobre o amigo do meu pai. Tinha uma foto na capa do ministro Toffoli.
O judiciário é composto de pessoas públicas, que, no entanto, não suportam crítica. Por isso foi instituído na prática, não de direito, aí é proibido, mas é inexistente, mas está vigente o crime de opinião. A consequência é ter uma democracia de fachada degradada. O ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio Mello, que já foi presidente do Supremo, chamou isso de decadência. E eu acrescento que é uma decadência que debilita todos os valores democráticos e fortalece o arbítrio. A democracia só se sustenta com liberdade de expressão e respeito à Constituição, que é o óbvio. A Advocacia Geral da União, a AGU, acaba de pedir liminar ao Supremo, ou seja, um ministro dá uma decisão imediata para, aspas, obrigar as plataformas a interromperem a disseminação de notícias falsas e impedirem a violência digital, fecha aspas. É o que está escrito na agência oficial. Ou seja, nenhuma lei seria arbítrio. A AGU quer um arbítrio. Obriguem, vocês têm que fazer censura prévia. Seria uma loucura. Isso que eu estou falando aqui, o YouTube teria... Vamos ter que ouvir o Alexandre todos os dias para saber se ele está dizendo alguma inconveniência que vai desagradar alguma autoridade do Estado brasileiro. Gente, a autoridade do Estado brasileiro é um servidor do público brasileiro, do pagador de impostos, do cidadão. E todo mundo tem que ficar na lei. O cidadão e a autoridade. Né? Bom, e o argumento da AGU é incrível. Diz que o Marco Civil da internet não pode ser usado como desculpa pela omissão de censura por parte das plataformas. Ou seja, não usem a lei como desculpa. Uau! Bom, e já que pegou idosos nos descontos da Previdência, interessante, né? Ninguém foi preso, ninguém teve 48 horas para se explicar, ninguém teve bens bloqueados. Que estranho, esse desconto da Previdência. Bom, já que pegou idosos, o governo agora alega que a censura nas redes é para proteger as criancinhas. Ah, que bom, eu peguei idoso, mas eu protejo criancinha. Isso é etarismo, né? Sendo a censura política, os censores de hoje podem ser os censurados de amanhã. É só mudar governo. Como constataram tardiamente a Folha e o Estadão. Pois o mesmo pau que bate em Chico também vai bater em Francisco. De Brasília, Alexandre Garcia. Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.